Me use do jeito que o Senhor achar melhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. As vitórias de Davi, nós vamos conversar nessa noite sobre isso daí. 2 Samuel 8, do 1 ao 14. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, os subjugou, tirou do controle deles Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas, ele os fez deitarem-se no chão, mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda foram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. O Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo, parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra com Tou. Com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus, Amaleque, também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Graças a Deus. A ideia da reflexão dessa noite é olharmos primeiramente para essa lista de vitórias registrada em 2 Samuel 8. Samuel, ele narra, ele conta uma série de vitórias, uma série de conquistas alcançadas por Davi. E ficam registradas. Essa lista de respostas, essa lista de vitórias, não é uma lista exaustiva. Há muitas outras vitórias que aqui não estão registradas, mas ela é uma lista que sugere para todos nós pensarmos como uma vitória, como uma pessoa, ela pode ser vitoriosa quando a vida dela está voltada para o Senhor. Como uma pessoa pode ser abençoada das mais variadas formas quando essa pessoa está com a vida voltada para Deus. E a história lida, o texto lido, nos mostra
uma série de vitórias. Mas é importante nós pensarmos que Davi ele conquistou muitas vitórias. Mas a história de Davi não é uma história só de vitória. Davi trouxe algumas derrotas na sua vida. No decorrer da sua trajetória de fé, o Davi ele colheu, vou dizer assim, ele colheu algumas derrotas. E a proposta, então, da reflexão para todos nós nessa noite, ela tem esse viés. É nos ajudar, nos orientar, nos direcionar a como nós devemos, como nós podemos nos comportar mediante as vitórias que Deus nos dá. E Deus nos dá vitórias. Mas o grande desafio não é apenas nos comportarmos diante das vitórias. O grande desafio é sabermos equilibrar o nosso comportamento, tanto em meio às vitórias, quanto em meio a possíveis derrotas, a possíveis dificuldades, a possíveis lutas que enfrentemos no dia a dia e o nosso êxito não seja alcançado. Então a história vai mostrar para nós o quê? Davi era uma pessoa vencedora. A Bíblia, nós acabamos de ler, a Bíblia diz, por onde quer que ele passava, o Senhor o abençoava. Por onde ele passava. Não tinha lugar, não tinha lugar. E isso é algo importante e está exposto na construção do texto, mas às vezes essa afirmação ela não é esclarecida no coração da pessoa da forma como ela deva ser esclarecida. Por onde quer que o Davi passasse, ele era vitorioso, ele era abençoado. Isso significa que não é o lugar que predetermina se eu sou vitorioso ou não. Isso ensina para nós que é a nossa companhia, a nossa parceria, a nossa intimidade com Deus que vai nos dizer que tipo de vida teremos dia após dia. E é fácil de nós pensarmos, por exemplo, o Adão e a Eva, eles estavam onde? Eles estavam no paraíso. Quer algo melhor do que o paraíso para se viver? Eles estavam no paraíso, mas estando no paraíso, eles tomaram a decisão de ignorar, de negligenciar, de desprezar a palavra de Deus. E qualquer pessoa que decida desprezar a palavra de Deus, decida desprezar aquilo que Deus orienta, instrui, qualquer pessoa, pode ser uma pessoa do altar, pode ser uma pessoa que não é do altar, pode ser uma pessoa muito fervorosa, pode ser uma pessoa que está dando os primeiros passos na vida de fé. Qualquer pessoa que decidir ignorar as instruções dadas por Deus na palavra dele, essa pessoa não estará segura em sua jornada de vitórias, de conquista. Ela não estará segura. Por isso eu começo fazendo essa nota de introdução dizendo, não é o lugar, porque aonde quer que o Davi estava, Deus dava a ele a vitória. Pastor, eu estou trabalhando numa empresa que não tem muito para oferecer. A empresa pode não ter muito para oferecer, mas Deus tem muito para te oferecer. E se você está naquela empresa com Deus, Deus age em seu favor. Aquela empresa é única e exclusivamente uma ferramenta usada por Deus. Pastor, eu moro numa região, eu moro num bairro, eu moro numa casa. Onde eu moro, pastor, a dificuldade ela está estabelecida. Não há muita perspectiva de vitória no lugar que eu moro. Talvez o lugar que você mora possa ser um lugar que não ofereça muita perspectiva de uma vida próspera e abençoada, mas se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estiver com você, independente do lugar onde você mora,
Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Pastor, a minha família, falando de lugar, na Bíblia está escrito: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela região, a região das trevas e da sombra, e veio Jesus. Então não é a região. Pastor, eu venho de uma família de dificuldade, a minha família é cheia de nó, cheia de caroço, minha família é cheia de problema, cheia de situação difícil de ser resolvido. Por isso que eu penso que talvez dificilmente eu vá conseguir vencer na vida. Se você, mesmo fazendo parte de uma família cheia de nó, cheia de caroço, uma família cheia de dificuldade, pegar firme com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Bíblia vai ensinar para você e para todos nós como um testemunho, que Ele não apenas pode abençoar a sua vida, como Ele abençoa a sua família através de você. É importante nós olharmos e entendermos a construção do texto. Na construção, Davi passou por vários lugares difíceis, por vários lugares complicados, por vários lugares que não era simples de se tomar aquele lugar, de se conquistar aquele lugar, não era. Mas Davi, ele tinha uma coisa bem resolvida na vida dele. O relacionamento, a intimidade dele com Deus. Então, por onde ele passou, Deus foi dando vitória. A vitória era certa. Por quê? Porque Davi era bom? Davi era bom. Ele era aquela pessoa que fazia acontecer. Ele não era aquela pessoa que ficava parada em casa esperando cair algo no colo dele. Muito pelo contrário, o Davi, ele ia para a luta, ele ia para a guerra, ele resolvia, ele botava para quebrar. Mas o grande diferencial na vida de Davi era a mão de Deus sobre a vida dele. Então não era porque Davi era alguém diferenciado, não. Era porque Deus estava agindo na vida dele. E a ideia da reflexão para hoje vai nos mostrar exatamente isso daí. O Davi, ele era uma pessoa jóia, conquistadora, vencedora, sim. Mas ele era uma pessoa com muitas dificuldades, como eu e você. Ele era uma pessoa tão pecadora quanto eu e você. Ele era uma pessoa cheia de lutas interiores, como eu e você. O Davi, ele era alguém que tinha situações muito difíceis de serem resolvidas, mas mesmo ele tendo essas dificuldades, ele seguiu firme a caminhada dele. E eu inicio essa conversa com você fazendo um resumo, dizendo assim, não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa o que você faça, não importa qual seja o histórico da sua casa, da sua família, não importa nem o seu nome, nem o seu sobrenome. Se você estiver em Cristo, Deus vai te dar a vitória. Ponto. Não é por causa de nós, mas é apesar de nós, Deus age em nosso favor. Pois bem, olhemos aí, eu quero pensar, nós fizemos a leitura, não vamos ficar aqui aprofundando nas vitórias conquistadas por Davi, fizemos a leitura de várias vitórias, de várias conquistas, de vários povos que ele verdadeiramente derrotou. Mas eu quero pontuar com você exatamente para que nós possamos olhar para Davi e conseguirmos, assim, olharmos para ele e vermos, opa, pera lá, nós e ele somos muito parecidos, muito parecidos. Então, veja, derrotas de Davi. Eu vou contar a derrota de Davi, apenas para a gente pensar, lembrando que Davi era vitorioso, mas que também teve dificuldades na sua jornada no dia a dia. Não vou ler o texto todo, mas vou recomendar o texto para leitura. 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, vai nos ensinar a respeito da história de Davi com Batseba. Tem
tem tradução que vai dizer Bet-sabá. Eu vou ficar com essa tradução que está dizendo Batseba. Batseba, Bet-sabá são a mesma pessoa. Esposa é a mesma pessoa, na verdade, é a mesma pessoa, esposa de Urias, o soldado. Um dia Davi estava na varanda da casa dele, e da varanda da casa dele ele olha e vê uma mulher tomando banho. Ele vê aquela mulher, ele acha aquela mulher interessante, ele acha aquela mulher bonita, e aí ele pede para que trouxessem aquela mulher até ele. Aquela mulher era Batseba. Aquela mulher era casada com o soldado Urias. Aquela mulher vem até a casa do Davi, até o palácio. Aquela mulher acaba se deitando com Davi, ou Davi acaba se deitando com ela, ou os dois deitam junto, que vai depender muito do jeito que a pessoa quiser olhar para a situação. Vai ter um que vai dizer, não, ela se deitou com ele. E vai ter o outro que vai dizer, não, ele se deitou com ela. O fato é que os dois deitaram junto. E isso é importante a gente entender na hora de fazer alguma avaliação ou emitir algum comentário. Que as pessoas, elas muitas vezes, elas acabam errando juntas, mas apenas é olhado por um lado que isenta a outra pessoa da dificuldade. Os dois erraram juntos. E Davi, ele traz na história dele essa dificuldade, a dificuldade moral. Ele não apenas ele tem relação com a mulher, ele engravida a mulher, como ele dá um jeito de esconder o que ele fez. Ele tenta, de alguma forma, é muito comum isso daí. Muitas vezes a pessoa faz aquilo que é errado, ela tenta de algum jeito esperar com o passar do tempo para ver se dá para esconder o que ela fez. Isso é muito comum. O Davi tentou de alguma forma esconder o erro dele. Tanto que ele tenta esconder o erro, colocando o soldado Urias na frente do grupo do exército dele, dos homens que estavam indo para a batalha, com a intenção do quê? Quem está na linha de frente na batalha, a tendência, a probabilidade de morrer antes que o demais, ela é maior. Então ele coloca o Urias na frente, na frente do grupo de soldados, e o soldado Urias acaba morrendo. Veja, nós estamos falando de um homem que nós começamos a conversa fazendo uma leitura de muitas e muitas vitórias que ele conquistou. Mas mesmo ele conquistando muitas vitórias, a Bíblia nos ensina que ele era uma pessoa que, por exemplo, tinha dificuldade moral. Tinha um desvio moral que precisava ser tratado. Agora, isso é sabido, todos nós sabemos que hoje em dia se considera pecado o quê? Matar é pecado, sim. Roubar também é pecado. Fumar ou beber é pecado. Adulterar é pecado. Há aquela lista de ouro, onde alguns pecados cometidos por alguém, eles são enumerados como o pecado. Falar mal da vida dos outros, muitas vezes, não é considerado pecado. E o que tem de gente fofoqueira, o que tem de gente que fala mal da vida dos outros, o que tem de homem fofoqueiro, de homem que gosta de ficar falando, provocando intriga, parece que não, porque é muito comum falar que a mulherada é fofoqueira. Sim, tem mulher que gosta de fazer uma fofoca, gosta de fazer uma intriga. Mas o que tem de homem que gosta de ficar falando, fofocando, intrigando, e isso é muito feio. Isso é muito errado. Além de feio, é errado. Então, matar é errado? Sim. Roubar é errado? Sim. Adulterar é errado? Sim. Embriagar é errado? Sim. Comer demais é errado? Sim. Mas muitas vezes a pessoa fala daquele que cometeu determinado pecado, mas ela não fala de si própria quando ela senta à mesa com um prato, com aquele prato que parece uma montanha. Glutonaria está na Bíblia, é pecado. Mas a pessoa, às vezes, ela não considera a glutonaria como um pecado. Então ela vai falar do quê? Ela vai falar de quem adulterou, ela vai falar de quem roubou, ela vai falar de quem matou, ela vai falar de quem fez algum pecado que aos olhos da sociedade é reprovável. Mas aquilo que muitas vezes para a sociedade é comum, porque a maioria pratica, ela não vai falar. Até porque se ela falar,
Se a pessoa falar, ela vai se indispor com algum coleguinha ou com alguma coleguinha. Então convém não falar. O Davi, ele era alguém que pecava. Ele era alguém que errou. Ele era alguém que fez o que não era legal fazer. E a ordem aqui de pecado era de ordem moral. Uma conduta equivocada, moralmente falando. Veja que além do pecado da ordem moral, que foi adulterar e foi posteriormente facilitar para que o outro soldado fosse morto, o Davi ainda tem uma outra situação que é considerada uma derrota das mais tristes para uma pessoa, que é uma derrota dentro da casa dele, dentro da família dele. Absalão era filho de Davi. E o Absalão, ele se levanta contra o Davi. Depois você lê na sua casa, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 de 2 Samuel. Você vai ver o comportamento do filho dele, de Absalão, com o próprio pai Davi. Me faz lembrar, sabe o quê? A Bíblia ensina que o Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Um homem muito respeitado por todos. Quando ele estava na rua, ele era muito respeitado. Mas quando ele chegava na casa dele, que ele arrancava a farda dele, ele via o quê? A lepra no corpo dele. Ele via a dificuldade que ele tinha, fisicamente falando. Então, o Davi, aos olhos de muita gente lá fora, era o top dos tops. Davi era excepcional. Davi misturei os personagens. O Naamã era alguém excepcional, alguém acima da média, mas dentro da casa dele, ele tinha as dificuldades pessoais a serem administradas. Quantas e quantas pessoas que vivem de maneira semelhante? Lá na empresa, a pessoa, ela é uma pessoa assim, joia. Lá no local de trabalho, é aquela pessoa que se destaca entre os demais. Entre os amigos, no círculo de amigos, muitas vezes é aquela pessoa que, meu Deus, é o amigão, é a amigona, é aquela pessoa que é imprescindível, não pode faltar, mas essa pessoa é assim lá fora, porque quando ela chega dentro da casa dela ela tem uma série de questões, uma série de problemas, uma série de dificuldades que ela mesma nem sabe como resolver. Uma série de dificuldades que ela mesma, muitas vezes, ela não está disposta a resolver. Uma série de dificuldades que, às vezes, ela faz vista grossa, passa o pano, como costuma se falar, e vai levando a vida sem resolver questões de ordem pessoal. O Davi, ele era rei. Era um rei vencedor. Mas mesmo sendo um rei vencedor, ele não ficou ileso de ter dentro da casa dele dificuldade. O filho dele, o Absalão, ele ficava às portas. Sabe aquela pessoa que fica à porta, recebendo, conversando e falando? Ele dizia assim, olha, meu pai é muito ocupado. Ele não vai ter tempo para conversar com você. Ele não vai ter tempo para te atender. O meu pai, ele é alguém que assim, o rei, na verdade, o rei é uma pessoa cheia de compromissos, com isso neutralizando, ou pensando que estava neutralizando Davi. Na verdade, quem estava sendo ali observado e acompanhado no comportamento reprovável era o próprio Absalão. A história mostra que o Absalão morre. E alguém vai dizer, olha, o Absalão morreu, então o Davi teve vitória. Graças a Deus, o filho dele, que perseguia ele, que queria ocupar o lugar dele, morreu. Não, muito pelo contrário. Quem morreu foi o filho de Davi. O filho de Davi. E o filho de Davi morrendo, por pai, isso é uma grande perda. Para a mãe, isso é uma grande perda. Para o familiar, isso é uma grande perda. Isso não é contado como uma vitória. Isso é contado como uma derrota. Isso é contado como uma dor, como uma situação triste a ser administrada. Veja, Davi era vencedor? Sim, Davi era vencedor. Mas mesmo ele sendo vencedor, em um dado momento da vida dele, ele teve que administrar o quê? Dificuldade de ordem moral.
Mesmo ele sendo uma pessoa vencedora, em dado momento da vida dele, ele teve que encarar os problemas dentro da própria casa, dentro da própria família. Uma terceira situação, também não elenquei de maneira exaustiva todas as situações de dificuldade que o Davi passou, mas uma terceira situação que eu elenquei para nós podermos pensar, segundo Samuel capítulo 24. Em algum momento, o Davi olhou para o exército que ele tinha, que era um exército poderoso, era um exército vitorioso, era um exército considerado imbatível. Em algum momento, o Davi olha e ele deixa no coração dele brotar uma sementinha chamada orgulho. E aí ele fala: põe para contar quantos soldados nós temos. Ele deixa o orgulho tomar conta da vida dele. Ele deixa o orgulho ocupar um lugar no coração dele. Ele, nesse momento da história do Davi, ele deixa o quê? O orgulho começar a direcionar o posicionamento dele em relação aos soldados que Deus havia dado a ele. Nós já lemos, você já sabe, já conversamos sobre a caverna de Adulão, por exemplo, aonde Davi estava, e foram até ele. Se foram, é porque Deus direcionou. Porque se Deus não direcionar, não vai ninguém até nós. Se for, é porque Deus direcionou. Deus direcionou os endividados, os amargurados de espírito, os desgostosos com a vida. Deus direcionou uma série de pessoas problemáticas até o Davi. E essas pessoas que foram direcionadas até Davi foram treinadas. E dessas pessoas cheias de dificuldade, assim como Davi era, foi gerado um exército considerado imbatível. Agora, o Davi, ele permite que o orgulho alcance o coração dele. Quantas pessoas nós temos aí? Quantos soldados nós temos nesse exército? O nosso exército é top. O nosso exército está acima da média. E é aí, irmão, irmã, que nós temos que fazer mais uma parada e nós temos que fazer mais uma pontuação para a nossa reflexão. Por conta do perigo do orgulho. Davi era uma pessoa orgulhosa. E a Bíblia ensina assim, o soberbo, aquela pessoa soberba, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa arrogante. A Bíblia diz: o soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça. O que isso significa? Significa que uma pessoa orgulhosa, soberba, que se acha, ela vai tentar, de tudo quanto é forma, alcançar objetivos, mas ela, por melhor que ela esteja preparada, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque Deus resiste esse tipo de pessoa. Mas e aquela pessoa que talvez nem tenha tanto preparo? E aquela pessoa que talvez nem tenha tanta facilidade? E aquela pessoa que nem tenha tanta habilidade? Aquela pessoa que nem tem tantos amigos influentes? Aquela pessoa que não tem um nome ou um sobrenome de renome? Aquela pessoa que não nasceu, de repente, num berço com favorecimentos? Aquela pessoa que, de repente, é uma pessoa menos cheia das facilidades, eu vou pôr entre aspas, que ninguém escolhe o lar aonde nasce. Aquela pessoa com facilidades, que já veio com algumas facilidades, não tem problema nenhum. Essa pessoa, sendo ela humilde, a Bíblia diz que Deus sopra para que essa pessoa avance e alcance os objetivos por ela listado. O orgulhoso, Deus resiste. O soberbo, Deus resiste. Mas ao humilde, Deus dá graça. Ele dá graça. E aí é válido a gente pensar. E eu acho importante pensar, porque eu conversei disso de manhã, 8 da manhã, conversei disso às 10h30, estou conversando disso agora e carrego isso que eu estou conversando com você para o decorrer da minha semana. Que a mesma palavra para você é a mesma palavra para a minha vida e para a minha família. Eu já vi muita gente chegando aqui nessa igreja com sarna e com frieira, e mais nada. Eu já vi.
Com outras palavras, muita gente chegando aqui cheia de problema e dificuldade. Tudo que a pessoa tinha era problema e dificuldade. Já vi isso. Já vi gente chegando aqui com problemas extremos na família. Já vi gente chegando aqui com problemas extremos financeiramente falando. Já vi gente chegando doente aqui. Já vi gente chegando aqui com problemas dos mais variados. O que você imaginar, já vi. E os que estão aqui há mais tempo, sabem que o que eu estou falando procede. Vai fazer 17 anos que nós estamos juntos aqui. Então, eu já vi muita gente chegar aqui caindo os pedaços, figuradamente falando. Quando a pessoa melhorou um pouco de vida. Não é que melhorou de vida, melhorou um pouco de vida. Simplesmente essa pessoa deixou o orgulho achar um lugar no coração dela, e essa pessoa acabou de repente dando de ombro, batendo a costa, e muitos indo embora sem ao menos falar obrigado ou falar tchau. E ali no meio do caminho a pessoa fica, porque o orgulho, a Bíblia ensina, Deus resiste à pessoa que é orgulhosa, à pessoa que é soberba. O que o senhor está propondo pensar com isso daí, pastor? Eu estou propondo pensarmos que nós temos que tomar um cuidado de saber reconhecer que tudo o que nós temos ou o que nós somos é por causa de Deus. Eu tenho consciência absoluta que eu estou aqui em cima desse altar conversando com você por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Eu não caio na armadilha de pensar que eu estou aqui falando com você porque eu sou melhor do que você, porque eu não sou. Eu tenho essa convicção em todos os aspectos, mas eu tenho a consciência que Deus me colocou aqui para conversar com você com a Bíblia aberta. Eu não caio nessa armadilha. Eu peço para Deus sempre me ajudar a vigiar nisso daí. Pastor, eu estava com a vida toda amarrada, toda travada, estava com a vida toda cheia de dificuldade, e olha, começou a melhorar, minha vida começou a melhorar. Eu até morava de favor, agora eu tenho a minha casa. Dê a glória para Deus. Pastor, há um tempo atrás eu andava a pé. Para eu conseguir pegar um ônibus, eu ficava sem o lanche. Eu não comia um salgado do almoço para poder voltar de ônibus e ir embora para casa e não precisar voltar a pé. Agora eu tenho meu carro. É meu carro, pastor. É um carro simples. Não é nenhum carro, daqueles badalados, não. Mas é o meu carro. É um carro que me leva para lá e me leva para cá. Dê a glória para Deus. Dê a glória. Pastor, eu entrei na empresa, no chão da fábrica. Esse era o meu serviço. E ali no chão da fábrica eu trabalhava, e eu fazia, e eu ia sendo fiel no dízimo, sendo fiel na oferta, sendo fiel no pouco. Deus me colocou ali naquela fábrica sobre várias pessoas em hierarquia. Hoje eu posso passar coordenada para várias pessoas dentro de um lugar onde um dia eu estive no chão da fábrica. Dê a glória para Deus. Pastor, há algum tempo atrás eu não sabia direito nem ler e nem escrever. Hoje eu estou formado, eu estou formada. Hoje eu tenho meu diploma, o meu certificado de curso superior. Hoje eu tenho a minha pós. Hoje eu tenho um currículo que me orgulho desse currículo. Se orgulhe pelo seu esforço, mas dê a glória para Deus. Tome o cuidado. A Bíblia está aberta, nós estamos conversando com a Bíblia aberta. Não deixe o orgulho ocupar um lugar no seu coração. Porque quando o orgulho ocupa um lugar no coração da pessoa, ela começa a esquecer das origens, ela começa a esquecer das raízes, ela começa a esquecer da onde ela veio. Ela começa, é que é difícil, às vezes você pega a pessoa para dar exemplo, às vezes a pessoa não se sente à vontade. Mas eu sei, porque já tive conversa mais de uma vez dessa ordem com o João. O João lá atrás, ele ia no lixão.
ia no lixão. A Bíblia da mãe dele, a Bíblia da irmã Roseli, a primeira Bíblia dela não veio de uma livraria top da cidade. A primeira Bíblia dela veio do lixão. Quem que achou aquela Bíblia no lixão? João Paulo. Quantas e quantas coisas do lixão o João Paulo levou do lixão para a casa dele. Hoje, graças a Deus, é uma pessoa bem-sucedida que está aqui com a gente. Tem a empresa dele, tem os colaboradores que trabalham com ele, tem uma família abençoada, tem casa, tem carro, tem uma estabilidade financeira. Mas lá atrás, ele trilhava os passos no lixão. No lixão, aqui próximo da nossa igreja. Por que o senhor fala assim, pastor? Eu falo assim porque a Bíblia ensina para nós que o Davi, em algum momento da vida dele, ele permitiu que o orgulho ocupasse um lugar no coração dele. E quando o orgulho ocupou o lugar no coração dele, a queda, ela começou. Vai ler, eu recomendei a leitura bíblica para você. Vai ler. A queda, ela começou a ser uma queda brusca. As dificuldades e os problemas que Davi passou a trazer para dentro da casa dele não foram poucos. Não foram poucos. Então, hoje está na bênção, João? Dá glória para Deus. Né? É o cuidado de não deixar o orgulho ocupar o coração. Não é do João, mas é da Vânia, que tem uma história, tem um testemunho que, se qualquer dia você quiser sentar, ouvir, conversar, tem um testemunho para contar. São várias e várias pessoas que têm um testemunho para contar de superação. Testemunho de gente que, quando chegou até Jesus, tinha um tipo de vida, mas a partir de Jesus a história foi transformada. E para nós podermos encaminhar o final da nossa conversa, nós estamos falando do Davi, apenas a título de recapitular. Começamos lendo uma lista de vitórias por Davi conquistadas. Começamos conversando, Davi era um homem vencedor. Mas mesmo Davi sendo um homem vencedor, isso não impediu, ele não estava imune, ele não estava isento das dificuldades. Você pode ser uma pessoa vencedora, você pode ser uma pessoa cheia de bons resultados, mas isso não faz de você alguém livre, alguém imune aos erros. Alguém imune aos equívocos, alguém imune aos deslizes. Por isso, a reflexão dessa noite, para nós pensarmos o cuidado que todos nós temos que ter. Não é você que tem que ter, é você, mas sou eu. São os músicos que estavam aqui do meu lado até agora há pouco. São as meninas que fazem aí a interpretação em sinais. Cada um de nós, cada diácono, cada intercessor, cada colaborador que está nessa noite contribuindo para o bom andamento desse culto. Todos nós temos que ter um cuidado, porque todos nós temos vitórias na nossa vida, no dia a dia. Mas ao mesmo tempo que temos as vitórias, nós também passamos por momentos difíceis e acabamos muitas vezes colhendo derrotas. Então, a grande questão, o grande X da questão é: como eu vou me comportar, em primeiro lugar, com as vitórias, com as conquistas que chegarem até a minha vida? Como é a ideia nesse momento? E nós vamos entrar no finalmente da conversa, na reta final. A ideia é equilibrar. Quando eu obtenho as vitórias, quando eu obtenho as conquistas, eu saber manter o meu pé no chão. Como costuma muitas vezes os jovens falar, abaixar a bola, abaixa a bola. Ficar com o pé no chão. Não chegou em lugar nenhum ainda. Não jogou, como diz, né, Reginaldo, no futebol, não jogou em lugar nenhum e quer laranja descascada ainda, né? Não, vai devagar, vai com calma, é pé no chão, é dia após dia, é equilíbrio na hora das vitórias. É não deixar nada ocupar o nosso coração a ponto de fazer com que nós achemos que somos bons o suficiente a ponto de não precisarmos de Deus. Mas também tomar o cuidado na hora das derrotas,
na hora das dificuldades, para nós não pensarmos que nós somos os piores e que Deus não está conosco e que Deus não vai nos ajudar e que Deus nos abandonou, que nós fizemos algo que colocou Deus longe da nossa vida. Tem 2 exemplos bíblicos que eu acho muito legal acrescentar para nós pensarmos para o decorrer da semana. Na Bíblia relata a história de 2 cegos. Um cego que chega até Jesus e Jesus cura aquele cego. E quando Jesus cura aquele cego, ele fala para o cego: olha, vá, mas não peque mais, para não te acontecer coisa pior. Quer dizer, aquela condição física daquele homem, naquele momento, era por conta de um pecado. Tanto que Jesus falou: vá, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Se você pecar, se você incorrer no erro novamente, pode te acontecer coisa pior. Então, vigia, põe a barba de molho. Mas a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, em um outro momento, chegam algumas pessoas e tem um cego perto de Jesus. E aí eles questionam: quem é que pecou para que esse tivesse cego desse jeito? Foram os pais que pecaram ou foi ele que pecou? E Jesus fala assim, nem os pais e nem ele está desse jeito para que nessa vida seja manifesta a glória de Deus. Então nós temos que tomar o cuidado. Eu incentivo, eu me esforço. Tem algumas coisas que eu tomo muito cuidado. Primeiro, você não me vê aqui ficar zombando de Satanás. Você não me vê. Você pode puxar o retrospecto de 17 anos trabalhando junto aqui. Você nunca me viu fazendo zombaria com Satanás. Porque ele é astuto. A Bíblia diz que ele está o tempo todo em nosso derredor, esperando uma oportunidade para me devorar, para me tragar, para destruir com a minha vida. Então, eu aqui não vou dar moleza de querer ficar fazendo gracinha com um adversário tão implacável. Você não me vê fazendo isso aqui. Outra coisa que você me vê ensinando, incentivando e muito, é a pessoa não se apresentar como um super crente, como uma super crente. Ah, não, porque eu sou crente e os demais não são. É fria, é roubada. Isso não é legal. Cada um de nós tem a nossa vida com Deus. Alguns têm uma vida um pouco mais aprofundada no relacionamento, outros a vida está se aprofundando, mas não é legal a pessoa se achar melhor do que o outro. Não é legal. Espiritualmente, considerar ou subjulgar alguém por conta de achismos espirituais. E uma outra coisa que você me ouve falar muito a título de instrução, como se eu fosse um irmão mais velho. Como eu me coloco muitas vezes nessa condição aqui: não julgue. Você cansa de me ouvir falar isso aí. Não fique julgando. Eu me preocupo com pessoa que fica julgando o outro. Eu me preocupo. Porque a Bíblia diz: não julgue para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você medir, você também será medido e ainda será acrescentado. Eu me preocupo quando eu vejo uma pessoa julgando o outro, quando eu vejo uma pessoa emitindo parecer a respeito disso, daquilo outro, sem saber o que está por trás, porque muita coisa está por trás e nem tudo é exposto, nem tudo fica de conhecimento de todos. Então não é inteligente, não é saudável emitir julgamentos. Não é. Ah, mas eu julgo mesmo, pastor. Não tem problema. Mas diante de Deus eu tenho essa consciência, que eu oriento. Tome cuidado. Às vezes a pessoa julga quem vai para a igreja, quem está na igreja. Às vezes a pessoa julga esse, julga aquele, julga aquela. Não é uma boa. Não é uma boa. E quem faz isso está trazendo problema para si próprio. Está trazendo problema. Escute um conselho de um irmão mais velho. Escute um conselho de um irmão mais velho. Então, vamos lá? Equilíbrio. A ideia é o equilíbrio. Tanto nos momentos bons
quanto nos momentos difíceis, para que o inimigo não venha se aproveitar da situação em nossa vida e nos levar ou sacramentar sobre a nossa vida uma derrota que nós não tenhamos como nos erguer ou como nos levantar diante da situação. Primeiro ponto, dentro da proposta de equilíbrio. O que eu faço, pastor, para ter uma vida equilibrada, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, tanto nos montes quanto nos vales? O que eu faço? Primeiro ponto, seja humilde. Seja humilde. Humildade não quer dizer andar com roupa rasgada. Humildade não quer dizer andar como um coitadinho, vestido como um coitadinho. Não é isso daí. Isso aí não é humildade. Isso não é humildade, muito pelo contrário. A humildade é o comportamento do dia a dia da pessoa, onde ela sabe que ela não é melhor e não é mais do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Seja uma pessoa humilde. Na vitória, seja humilde. Se você estender a mão para alguém na vitória, se você puder fazer isso, estenda a mão para alguém. Se você puder ajudar, se você puder mostrar para alguém o caminho da vitória, mostre. Seja humilde, seja aquela pessoa que está pronta a ajudar os outros a alcançarem resultados ainda melhores do que os resultados que você alcançou. Seja humilde. Segundo ponto, na dificuldade, se arrependa. Sempre que houver necessidade de arrependimento, se arrependa. Nossa, aconteceu tal coisa, eu errei, eu fiz assim, eu fiz assado. Aqui eu já pedi perdão não sei quantas vezes. Teve vezes que eu falei o que eu não devia de falar. Teve vezes que eu me comportei como eu não devia me comportar. Teve vezes que eu conduzi do jeito equivocado na hora da condução. É claro que a gente está à frente e tem que tomar decisões. E muitas vezes em questão de segundos a decisão tem que ser tomada. Às vezes a gente erra e não tem dificuldade. O irmão, a irmã que está aí no dia a dia sabe. Se tiver que pedir perdão, eu peço perdão e procuro me corrigir naquilo que está errado. Não tenha dificuldade em relação a isso. Não tenha. Se errar em alguma situação, se conduzir mal alguma situação, se fizer ou falar algo que não era legal, se arrependa. Porque a derrota, ela tem um fator importante na vida de qualquer pessoa, porque ela dá ao candidato a oportunidade de rever aquela matéria e de obter êxito numa prova futura. Então, aprende. Olha, pastor, eu fiz assim, eu fiz assado, eu me comportei nisso, naquilo. O resultado não foi o melhor. Não deixe o resultado te colocar na lona. Aproveite o resultado para se fortalecer e alcançar resultados melhores em oportunidades vindouras. Terceiro e último ponto para nós pensarmos: seja uma pessoa que confia única e exclusivamente em Deus. Confiança em Deus o tempo todo. Pastor, olha, a minha situação, a minha luta, a minha dificuldade, o meu problema é algo que exige um grande milagre. Se tem alguém que pode fazer um grande milagre, esse alguém é o Deus que está falando com você na noite de hoje, através da minha vida. Eu só estou aqui como uma ferramenta, mas é Deus conversando com cada um de nós. E Deus falando para todos nós: sejam pessoas equilibradas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Não deixe a sua mente ficar desequilibrada. Numa vitória, achar que você é bom demais, ou numa derrota, achar que você é o pior de todos. Muito pelo contrário, aprenda a lidar com os resultados e Deus vai te honrar em cada detalhe, em cada momento na sua vida. Amém? Posso orar por você? Você aceita a oração? Mesmo assentado, pode ficar sentado mesmo. Eu quero orar por você. Leve seu pensamento a Deus. Eu sei que foi uma conversa até um pouco alongada, além daquilo que nós costumamos fazer de reflexão, mas eu tenho consciência que não foi jogado fora nenhum minuto desde o momento em que eu peguei o microfone para falar com você.
Então, é Deus cuidando de você nessa noite. Tanto você que está aqui dentro do templo, quanto você que está aí conosco através da transmissão. Meu Deus, obrigado, muito obrigado. Quero agradecer, Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer por essa oportunidade de reflexão. Eu sei que foram muitas informações passadas. E eu sei também que o Senhor dá a todos nós condição para que possamos digerir da melhor forma possível. Inclusive, para o decorrer da semana, nós podermos pensar que Davi era uma pessoa vitoriosa, mas não estava isento, imune de errar. Então aqui ninguém deve se sentir o pior de todos se em algum momento errar, se em algum momento falhar. Que o Senhor ajude e abençoe para que todos nós tenhamos esse devido equilíbrio em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que eu e meus irmãos, todos nós possamos desfrutar do equilíbrio emocional em relação às vitórias, em relação às derrotas, e que nós possamos olhar para Davi, um grande exemplo para todos nós, tão grande que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele em dados momentos errou, mas após o erro houve o arrependimento, após o erro houve a conversão, após o erro houve a mudança. Eu agradeço por essa oportunidade de reflexão em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Fica em